Já faz um bom tempo que várias pessoas têm me pedido para o canal Clica Aqui Não fazer um vídeo falando sobre a Quimbanda, Candomblé, Umbanda, quais são as diferenças. E vamos falar um pouco sobre isso hoje aqui no canal. É um pouquinho difícil de tratar sobre esse assunto porque nós vamos falar de paganismo, né? Normalmente paganismo não tem as escrituras, não é uma bíblia, não tem apenas um livro sagrado. Então fica um pouquinho difícil de tratar sobre religiões pagãs porque muitas dessas religiões ainda envolvem um cristianismo dentro dessa religião pagã. Então, há um pouquinho de dificuldade sim de tratar sobre essas religiões. Então vamos fazer um resumo hoje, tratando sobre Umbanda, Quimbanda, Candomblé. E nos próximos vídeos nós vamos então acrescentando mais informações. Então preste bastante atenção, que depois da vinheta você vai descobrir um pouquinho sobre essas religiões afro-brasileiras. Estão dentro da categoria da religião afro-brasileira aquelas religiões cuja a origem teve na África e foram trazidas da África para o Brasil através de escravos negros, né? São muitas: a Quimbanda, o Babassuê, Batuque, o Cabula, Xambá, Xangô do Nordeste, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, entre outras religiões. De todas essas que eu acabei de citar, a Umbanda e o Candomblé ela é praticada em todo o Brasil. Agora as outras que eu citei, elas são praticadas em locais específicos. Não em todo o Brasil, como a Umbanda e o Candomblé e até mesmo a Quimbanda. Ela é praticada em todo o território nacional. O povo brasileiro, na sua maioria, ainda é católico. E a maior parte dessas pessoas, né, religiosas hoje, tem um certo tipo de preconceito ao paganismo. Esse preconceito basicamente é porque as pessoas não conhecem essas religiões pagãs. Inclusive fizemos um vídeo falando sobre a religião Wicca. É uma religião do neopaganismo. Tem aqui no nosso canal, você pode procurar. Essa religião ela vive acusando, né, que os cristãos ficam perseguindo essas religiões. E na maior parte das vezes os cristãos têm perseguido esses pagões é porque eles não conhecem muito dessas religiões. Porque se for pra gente parar pra analisar, depois que você tem um certo conhecimento sobre essas religiões pagãs, você percebe que ela é nada mais nada menos do que uma outra religião qualquer. Se nós encontramos heresias absurdas dentro do cristianismo, no paganismo também há essas heresias. Os cristãos eles têm uma certa ânsia, né, uma certa rejeição ao paganismo. E na maior parte das vezes é porque não conhecem nada do paganismo. A problemática sobre essa intolerância religiosa, ela vem de muito longe, né? Você já deve ter escutado falar sobre a Santa Inquisição, não é mesmo? Antes de falar então do paganismo, nós temos que entender então o que é paganismo. Essa palavra paganismo vem de pagão, né? No latim paganos, é aquele homem que vivia no campo ou um camponês. Então esse camponês, ele tira seu sustento da terra, ele cultua as coisas da terra como sol, lua, chuva, fogo, pedras. E esses pagãos eram politeístas, tinham vários deuses, seres maiores, seres menores, panteões. Eu vou deixar aqui alguns detalhes para a gente tratar melhor nos próximos vídeos. Mas você tem que entender que os pagãos eram politeístas, tinham vários deuses, diferente do cristianismo que tem apenas um deus. Essas religiões pagãs são muito antigas, né? E os cristãos, normalmente os mais bitolados, que não entendem muito sobre o paganismo, eles são bem tolerantes ao próprio paganismo. E eu fico meio sem entender, né? Por que o cristão tem tanto preconceito ao paganismo, sendo que a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Também diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Também diz que o príncipe da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. Então uma coisa que eu não consigo entender é por que os cristãos ficam pegando no pé bem mais dos pagãos, né? Sendo que a própria Bíblia diz que esse mundo está sendo governado pelo próprio Satanás. Eu mesmo fico muito mais esperto com esses falsos pastores, falsos mestres que têm arrebatado milhões de pessoas das igrejas, têm feito proselitismo e tirado pessoas do caminho do Senhor e levado para o caminho da perdição. E a própria Bíblia diz que a gente não tem que temer aquele que mata o nosso corpo e não a alma. A gente tem que temer aquele que faz perecer tanto no inferno de fogo a alma quanto o próprio corpo. E milhares de líderes religiosos, cristãos, entre aspas, têm feito isso, têm levado milhares de pessoas direitinho para o inferno, ensinando falsas doutrinas. E agora, depois de fazer essas considerações iniciais, eu quero que você assista esse vídeo com muita atenção, muito carinho e muito amor, sabendo que se você não conhece, você pode conhecer algum pagão.
e é uma criatura de Deus, e você também deve amar essa pessoa. Então preste bastante atenção na explicação. Macumba. É comum as religiões afro-brasileiras serem tratadas como macumba, talvez na tentativa de simplificar o conceito ou mesmo de não saber diferenciá-los. Essas religiões ganham um sentido desagradável, pejorativo, sempre associada a práticas demoníacas, e ainda as pessoas usam termos como chuta que é macumba, show macumba, isso veio de macumba. A verdade é que há diferenças entre elas. É preciso desmistificá-las, tornar conhecidas para que possamos fazer uma apologética de forma mais correta possível. Normalmente o preconceito advém de um comportamento de ignorância com relação às outras religiões, inclusive dentro do próprio cristianismo. Apesar da confusão que se costuma fazer ao definir candomblé e umbanda como sendo macumba, os seguidores dessas religiões negam o uso da palavra para defini-las. Na ideia popular, a palavra está ligada ao uso de feitiço, despacho, mandiga, superstições, são muitas. Agora vem a curiosidade. A palavra macumba, na verdade, em qualquer dicionário pesquisado, significa antigo instrumento musical de percussão, espécie de reco-reco, de origem africana, que produz um som rascante. Dá-se o nome de macumbeiro ou tocador desse instrumento. Conclusão: macumba é um instrumento e não uma religião. Se você conhecer algum percussionista, quando ele tocar esse instrumento chamado macumba, ele se torna um macumbeiro. Olha o instrumento macumba aí. Agora vamos falar sobre as diferenças entre o candomblé e a umbanda. Candomblé. O candomblé é considerado uma religião monoteísta, já que a palavra de Deus é utilizada nos rituais. Apesar de reconhecerem a existência dos orixás, dos voduns e dos inquices, os praticantes não os reconhecem como deuses, eles são considerados apenas figuras mitológicas. O candomblé é uma das religiões praticadas no Brasil e também países como Uruguai, Argentina, Venezuela e outros. A religião foi desenvolvida no Brasil por meio de sacerdotes africanos, que foram escravizados e trazidos para cá entre 1549 e 1888. Segundo eles, a religião valoriza a alma da natureza, representada por seus elementos: rio, oceano, montanha, floresta, rocha, incluindo animais, fungos, vegetais e todos os fenômenos naturais, como chuva, vento, dia, noite. A importância dada a esses elementos naturais e é um princípio vital para os praticantes e seguidores. Até aqui tem o mesmo princípio do neopaganismo, como a bruxaria Wicca. Somente na cidade de Salvador existem quase 3.000 terreiros registrados na Federação Baiana de Cultos Afro-Brasileiros. O estudo sobre os terreiros de candomblé é do Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia. Os rituais são geralmente realizados em templos denominados casas, roças ou terreiros, que podem ter descendência matriarcal, quando apenas as mulheres assumem a liderança, ou patriarcal, quando somente os homens podem ser os líderes. As celebrações são conduzidas por um pai de santo ou mãe de santo, sempre em ritmo de dança. O tambor é embalado e os filhos de santo iniciam suas súplicas aos orixás. Acredita-se que os orixás eram ancestrais africanos que foram divinizados, pois durante sua vivência na Terra, supostamente adquiriram um controle sobre a natureza, como raios, chuvas, árvores, minérios, e o controle de ofícios e das condições humanas, como a agricultura, pesca, metalurgia, guerra, maternidade e saúde. Esta é uma ideia do antigo paganismo. Eles iniciam suas súplicas aos orixás para que os incorporem. A duração do ritual é de no mínimo 2 horas. Diferentemente da Umbanda, no Candomblé não há incorporação de espíritos, já que os orixás invocados são divindades da natureza. Na Umbanda, as incorporações são feitas por meio de espíritos encarnados ou desencarnados em médiuns. O Candomblé é uma espécie de antigo paganismo natural. Agora nós vamos falar sobre a Umbanda. Nascida a partir da mistura entre crenças e ritos europeus e africanos, a Umbanda nasceu no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro nos anos 20.
A religião acredita e prega que o universo está povoado de espíritos, chamados pelos praticantes de guias, que entram em contato com as pessoas por intermédio de um médium, capaz de incorporá-los. A Umbanda é um tipo de paganismo com espiritualismo ou espiritismo, para que vocês entendam um pouquinho melhor. Os guias se manifestam por meio de representantes espirituais, que são o caboclo, o preto velho, a pomba gira, para darem conselhos e realizarem curas. Outra influência da Umbanda é o espiritismo kardecista, cuja crença está firmada na possibilidade de comunicação entre vivos e mortos, e a clara aproximação entre as religiões indígenas, cristianismo, espiritismo e afro-brasileiras. Os fundamentos da Umbanda se baseiam na existência de um Deus único, na existência de Jesus e na existência de planos espirituais. E também na possibilidade de encarnação de espíritos, na reencarnação e na lei kármica de causa e efeito. Seus praticantes pregam a caridade, a esperança e o amor ao próximo. No terreiro, seguidores acreditam em deuses africanos, pretos velhos e caboclos. Nós acreditamos em nosso Pai Oxalá, nossos caboclos, nossos pretos velhos, nossas crianças, na corrente de todos os guias de luz, no qual o trabalho da casa é voltado para caridade e também para ajudar, com certeza, o próximo. Agora nós vamos falar da Quimbanda. O que é a Quimbanda? É uma segmentação da Umbanda que se utiliza dos Exus em suas práticas. Mas o que é Exu? Exu é um tipo de divindade, é uma espécie de mensageiro que faz a ponte entre o humano e o divino, isso na ideia deles, é claro. É como os santos da Igreja Católica. Mas o problema é que os praticantes dessa religião Quimbanda fazem sacrifícios até de animais, por muitas vezes se incluem supostos malefícios endereçados a pessoas, animais e etc. Teoricamente, seria a linha negra da Umbanda e é classificada como uma religião autônoma. É identificado por alguns como o lado esquerdo, ou polo negativo da Umbanda, ou seja, que tem todo o conhecimento do mundo astral, inclusive a magia negra, que diferentemente da Umbanda não se utiliza da magia negra. E também os praticantes da Quimbanda dizem que pode ajudar a fazer o bem. As suas entidades vibram nas matas, cemitérios, encruzilhadas, também conhecidos como o povo da rua, e abrange os mensageiros ou guardiões, Exu e pombagiras. A palavra Quimbanda, com Q ou com K, vem da palavra africana em Bantu, que significa curador ou xamã. Também se refere àquele que se comunica com o além. E só uma curiosidade aqui, a Quimbanda ela é mal vista até mesmo por muitos umbandistas. Normalmente, quando você vai conversar com um pagão, ele não sabe diferenciar bem o que é um cristão de fato, um crente ou evangélico e um católico. Então os pagãos normalmente eles vão generalizar como uma coisa só, misturando o próprio evangélico com o católico, como se fosse a mesma coisa. Mas eu vejo que a própria Igreja Católica tem bastante semelhanças até com o paganismo. Eu quero tratar sobre isso mais tarde, mas uma das semelhanças que eu vejo entre a Igreja Católica e os pagãos são os panteões. Mas o que são panteões? Panteão era o templo onde as pessoas pagãs iriam a esse templo para cultuar os seus deuses. Então, na crença deles, existiam deuses mais poderosos, deuses maiores e deuses menores, seres divinizados. Então eles iam até o templo, panteão, e iria adorar o deus dele. Para cada problema existia um deus. Se o problema era colheita, existia um deus da colheita. Se o problema era amor, existia um deus do amor. Se o problema então era financeiro, existia um deus para o problema financeiro. Então os povos antigos, os pagãos, tinham panteões, que eram esses seres divinizados que abençoavam eles, dependendo de cada situação que ele passava, qual dificuldade que ele passava. Então eles adoravam aqueles panteões. Exemplo de panteões relacionado ao amor. O panteão da Umbanda é a pomba gira. O panteão do paganismo romano é o Cupido ou a deusa Vênus. O panteão da Igreja Católica é o São Valentim e Santo Antônio ou Santa Isabel.
relacionado ao dinheiro. O panteão da Umbanda é o Exu do ouro, Exu chama dinheiro. O panteão do paganismo romano é a deusa moneta e a bundista. O panteão da Igreja Católica é a Santa Edvirges e Santo Onofre. Se formos falar de panteões relacionados à doença, o panteão da Umbanda é o Exu Caveira. O panteão do paganismo romano é a deusa Carmenta, deusa Carna e deusa Salus. O panteão da Igreja Católica são vários. Se formos falar de doença nos braços, é a Santa Amélia. Doença na cabeça, São Atazano e Santa Catarina de Siena. Se formos falar de doença no coração, São João de Deus. Doenças no estômago, Santa Juliana, Falconieri e São Brice. Doença na garganta, São Brás. Doença da infância, São Adelguno e São Faraildes. Doença nas juntas, São Lourenço. Falamos apenas de alguns, mas existem centenas de panteões de diversas religiões pagãs. Eu creio na Bíblia e eu sirvo a Bíblia, e eu entendo que o único panteão que nós devemos adorar é o Senhor Jesus Cristo. Se você tem um problema financeiro, você vai levar esse problema até Jesus Cristo. Se você tem um problema de amor, você vai levar então esse problema a Jesus Cristo. Qualquer tipo de problema que você tem, com fé, com bastante humildade e oração, você vai levar então esse problema até Jesus Cristo, pois Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A própria Bíblia deixa claro, porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado no céu à destra do trono da majestade. Então, meu querido, seja qual for o problema que você tiver, se você for procurar um panteão, você vai procurar Jesus Cristo. Apenas um homem é capaz de levar todos os seus problemas até Deus. E Ele vai ser o seu intercessor, Ele vai ser o seu panteão. Apenas Jesus Cristo, um único ser divino que pode tratar todos os seus problemas. Basta ter fé, basta você crer. E o que passar disso, meu querido, é anátema. Apenas um panteão, apenas um mediador, Jesus Cristo. E o resto é heresia. Vamos falar agora sobre espiritismo. Esse tipo de ensino aí, afro-brasileiro, tem em comum o ensino da reencarnação. Até muitos pagãos da religião afro, eles dizem ser kardecista. Mas muitos, eu sei que têm se autodenominado kardecistas por causa da própria perseguição aí dos crentes em geral, por falta de conhecimento, né? E muitos desses pagãos entendem e pregam sobre a reencarnação. Mas a reencarnação não é bíblica. Eu vou mostrar para você agora que esse tipo de reencarnação kardecista, para você que crê, claro, ela não é bíblica. A ideia da reencarnação é que a pessoa vai viver essa vida e na próxima ela vai reencarnar numa tentativa de ser uma pessoa melhor. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos desses umbandistas creem nessa doutrina do karma, que é uma doutrina hinduísta e budista. E muitos desses umbandistas acreditam que eles estão passando tipos de sofrimentos aqui mesmo na Terra é por causa de ações que eles tiveram em vidas passadas ou ações da própria vida aqui. Então, se eles sofrem, muitas vezes é por ações dessas mesmas pessoas, até de vidas passadas. Mas eu não creio nem na reencarnação e nem no karma, porque ela não é bíblica. A Bíblia não ensina que se você for uma pessoa boa agora, você vai reencarnar uma pessoa melhor. Ou que se você for uma pessoa boa, você não vai ter karmas na próxima vida. A Bíblia não ensina nada disso. Primeiramente, a Bíblia ensina que a salvação é por graça, independente de obras. Independente do que você faça para ser salvo, você não vai ser salvo. Porque a salvação não vem através de suas obras, mas através da obra de outra pessoa, Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aqui eu vou deixar outras referências sobre a salvação do homem. A Bíblia refuta totalmente essa ideia de reencarnação. Se você parar para estudar, você vai entender que é uma ideia até tola. Ela não deixa margem de dúvida que não há reencarnação. Porque a Bíblia diz, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então se você é um umbandista que crê nessa ideia de reencarnação, uma coisa você pode descartar. Reencarnação não existe, a Bíblia deixa isso claro. Vamos falar agora sobre a Bíblia Sagrada. O interessante é que você nota que tanto umbandistas, as pessoas do candomblé e a própria quimbanda, eles dizem que todos têm o mesmo Deus. Mas o meu Deus, ele agiu nessa terra e deixou tudo registrado. E no meu vídeo que eu tratei sobre a religião Wicca, eu falei um pouquinho de o porquê que eu creio na Bíblia e na veracidade da Bíblia.
Primeiramente, por que eu sou cristão? Eu sou cristão e tenho motivos para ser cristão. Crer em um Deus é fácil, porque várias civilizações antigas tinham Deus, e a arqueologia comprova isso. Eu creio na Bíblia, mas eu também tenho motivo porque eu creio na Bíblia. E vou falar alguns desses motivos agora. Bom, primeiramente, Deus se comunicou com o homem, e essa comunhão foi escrita e preservada passando por gerações e gerações. E até hoje nós temos escrito hoje na Bíblia o que foi passado por essas gerações. Essa é a vontade de Deus. E as provas da veracidade das escrituras antigas são comprovadas pelos arqueólogos. Existem materiais até hoje em museus e até na própria Igreja Católica alguns. Isso comprova todos os fatos que foram escritos na Bíblia. Deus quis que sua vontade fosse escrita justamente para eternizar esse fato. Se fosse simplesmente falado de pessoa para pessoa, hoje já não teria a vontade de Deus completa e muita informação teria se perdido com o tempo. Deus usou mais de 40 escritores para escrever a sua palavra em tempos diferentes com pessoas que muitas vezes nem se conheciam. E ainda esse livro não há contradições. Ninguém consegue provar que essa literatura bíblica é falsa. A Bíblia traz todas as respostas que o homem precisa, não o que ele quer, mas assim o que ele precisa escutar. Bem diferente desses livros que nós vemos por aí, que responde o que o homem quer ter de resposta, não que o homem precisa de verdade ter essa resposta. Então Deus vai mostrar o que você precisa escutar, não o que você quer escutar. A Bíblia expõe o problema de pecado do homem. Aliás, qual o livro religioso que revela o problema de pecado do homem? Além da Bíblia, servos muito importantes como Noé, Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Pedro e muito mais pessoas que tem na Bíblia, e nenhum desses escritores declaram ser homens perfeitos ou que estão parando de pecar. Pelo contrário, os escritores dos livros inspirados por Deus deixam claro, mesmo sendo servos do Deus Altíssimo, ainda assim são pecadores e somente Deus é perfeito. E o conhecimento sobre a pessoa de Deus não veio de uma única vez para o homem. Ela veio com o tempo e foi usado mais de 40 homens. Muitos homens nem se conheciam para passar essa revelação da pessoa de Deus, e mesmo assim não há contradições na Bíblia. Deus fez várias promessas e todas as promessas bíblicas se cumprem. E da mesma forma, há promessas para o homem hoje, mas a promessa para o homem cumprir, o homem também deve honrar a sua parte, que envolve fé, obediência, paciência e perseverança. E quem vive assim, conhece as promessas de Deus em sua vida sendo manifestadas. Se não viver dignamente como um servo de Deus, então Deus não vai fazer a sua parte também. Faça a sua parte que Deus também vai fazer a parte dele. Ele é fiel. Para crer na Bíblia, você não precisa abrir mão da inteligência ou da razão. Pelo contrário, para você crer na Bíblia, precisa de estudo, entender as coisas escritas no texto. Mas o conhecimento bíblico vem depois da fé. Sendo assim, quem crê na Bíblia pode entender ela. Quem não crer na Bíblia é bem provável que não vai saber interpretar a Bíblia. Creia na Bíblia que você vai entender ela, pode ter certeza. Jesus Cristo é um homem real, comprovado pela Bíblia e vários documentos antigos. São poucos os judeus que têm a ousadia de dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo não viveu nem passou por essa terra, que foi só invenção do homem. Ele não foi uma obra de ficção, ele foi real, é real. Não um ser mitológico como tantos deuses que vocês estão vendo por aí. Os seus ensinos são tão inspiradores que até hoje inspiram milhares de pessoas no mundo, dispostas a morrer por ele. Se alguém fosse tão inteligente de inventar a sua história ou seus ensinos, com certeza ficaria muito mais conhecido e famoso até mesmo que o próprio Senhor Jesus Cristo. Vale lembrar que a pessoa de Cristo está nas Escrituras há milhares de anos e é impossível alguém convencer uma geração de pessoas a continuarem com essa historinha por gerações, sendo que os escritores são de lugares e tempos diferentes. As profecias bíblicas se cumprem, com a profecia em Daniel com o surgimento e a queda de 4 impérios, babilônico, medo-persa, grego e romano, descrita nessa ordem. Profecias também cumpridas foram do nascimento do Messias, a época e o local do seu sofrimento, do sofrimento e morte, profetizado e escrito há mais de 600 anos atrás, antes do seu nascimento. Muitos dizem que na Bíblia há contradições, mas isso é um grande equívoco. Para ser uma contradição, é necessário ter uma explicação contrária ou contradizer. Então, se tiver outra passagem com um ensino ao contrário, aí sim é uma contradição. Se não, não é uma contradição, porque isso você não vai encontrar. O que você vai encontrar às vezes são passagens semelhantes, que nem são as mesmas, são só semelhantes. E por exemplo, em uma passagem vai ter uma quantidade e outra passagem vai ter outra quantidade. Isso só prova que a Bíblia foi escrita por homens comuns, inspirados por Deus. E aí podem até ter pontos de vista diferentes, ouviram por outro ângulo o acontecimento que eles revelaram ali. Todas as coisas comprovadas pela ciência, antropologia ou paleontologia sobre a criação podem ser muito bem encaixadas no contexto de Gênesis ou o começo. Então dinossauros e tantas outras coisas que a ciência tem falado dá para encaixar sim na criação de Deus.
E sem contar também na experiência pessoal. Quem crer que a Bíblia é real e aplicar os seus ensinos, Deus se manifesta na vida dessas pessoas. E essa pessoa vai ter a certeza da veracidade da Bíblia e em sua própria vida, porque ela se torna uma nova pessoa. Os umbandistas, as pessoas do candomblé, da própria quimbanda, eles não creem totalmente nas escrituras. Eles preferem dar mais credibilidade nas visões e nas revelações dos exus, orixás, dos caboclos e dos guias, mas deixam a Bíblia em segundo plano. É apenas como a força de Deus, um amuleto. Cada um vai ter um porquê que gosta da Bíblia, mas ela não é a fonte de toda a autoridade cristã, eclesiástica, né, para a igreja e para as pessoas. O que vale são as revelações, as visões, vindas dos exus, orixás, dos caboclos, dos guias, etc. Adivinhação por exus, orixás ou outro qualquer panteão. Adivinhação ou prognosticação é predizer eventos futuros ou adivinhar coisas secretas que não foram reveladas ao homem. Isso pode ser por uma comunicação direta ou algum sinal, alguma força maior batendo, né? Tem várias formas de se comunicar aí com o mundo espiritual. E isso a Bíblia refuta totalmente essa ideia. Isso é uma ideia totalmente antibíblica. Então a curiosidade humana, né? Os homens curiosos aí vão atrás dessas pessoas que leem as mãos, necromantes, espíritas, para saber coisas que não foram reveladas ao homem. E se não foi revelado, não é para o homem ficar sabendo, não é mesmo? Mas as pessoas curiosas querem saber sobre essas questões, e isso é totalmente antibíblico. Deus proíbe e classifica essa atitude como atitude pagã. É proibido na lei de Deus isso. Deus não gosta que o homem fique adivinhando coisas. É porque na realidade essa adivinhação não vem de homens, né? Ela vem de outra pessoa. Se você ler no Antigo Testamento, os praticantes aí de adivinhação, eles eram levados para fora da arraial apedrejados até a morte. Então Deus não permitia isso. Era o pecado punido de morte. E tem várias formas das pessoas tentarem adivinhar o futuro, coisas secretas, né, que não foi revelado ao homem, as pessoas tentam descobrir isso. Tem várias formas de descobrir isso. Tem adivinhadores que jogam carta de baralho. Tem pessoas que leem as folhas de chá no fundo da xícara. O uso de tábua da Ouija também é muito comum. Ler a sorte na palma da mão do cliente, isso se chama quiromancia. A astrologia também é uma forma de prever o futuro. Embora não esteja ligado diretamente com a Umbanda, mas também é uma forma de adivinhação. Então existem várias formas de tentar descobrir e prever coisas aí que não foi revelado ao homem. Deus abomina essas coisas, é antibíblico isso. Bebida forte e fumo. Normalmente, para receber a visita desses exus, dessas entidades, o quibandeiro ele vai fumar charutos, fumar muito cigarro e beber bastante pinga, né? Ou vodka, ou whisky, seja o que for. Eles vão beber muito e fumar muito, e isso é proibido pelas escrituras. Não se embriaguem com vinho, que leva libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Não é de forma nenhuma sabedoria deixar ser dominado por essas bebidas. E o mesmo princípio é válido pelo cigarro e pelo charuto. Não era uma moda na época de Jesus Cristo as pessoas ficarem fumando, como hoje, né? Hoje é moda, as pessoas gostam de fumar, acho isso até bonito, né? E muitos ainda acham até saudável, mas não era uma moda na época. Então você não vai ver na Bíblia textos falando sobre o cigarro, né? Porque não tinha esse problema que nós temos hoje. Não temos textos claros em relação ao cigarro, mas temos muitos princípios que a Bíblia nos deixa ensinado. O tabaco contém uma das mais viciadoras substâncias conhecidas, que é a nicotina. A nicotina pode ser tanto estimulante como calmante. O problema é que Deus não quer que você seja escravo do vício e do pecado. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? É melhor se purificar.
Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Existem muitos textos onde trata que o cristão, o servo do Senhor, ele tem que manter-se fora dessas coisas aí que viciam, né? O pecado da carne, porque tudo que vicia é relacionado sempre ao pecado da carne. Eu, particularmente, eu tenho estudado bastante sobre o paganismo e tenho percebido que o paganismo está dentro das próprias igrejas, tanto católicas como pseudos, né, evangélicas. E nós vemos essas práticas em igrejas, por exemplo, Igreja Universal e igrejas principalmente neopentecostais, práticas pagãs dentro dessas igrejas. Muitas igrejas neopentecostais têm usado sal grosso para espantar mal olhado, fazem terapia do amor que traz a pessoa amada em 7 dias. Acreditam em videntes espirituais que profetizam coisas futuras na vida dela, né, pessoalmente dela. Distribuem balas consagradas, aí, principalmente no Dia das Crianças, para abençoar criancinhas. Igrejas neopentecostais fazendo isso. E várias pessoas da religião afro têm feito isso, principalmente no dia do São Cosme e Damião. Eles entregam balinhas para as crianças. E muitas igrejas neopentecostais têm feito a mesma prática. Esse costume de dar essa bala para abençoar criancinhas é uma prática muito comum dos umbandistas. Muitos neopentecostais têm frequentado reuniões, por exemplo, do descarrego, elaboram grandes despachos gospel, bebem a garrafada do templo dos apóstolos. Eles ungem objetos inanimados, coisas em casa, carro. Essas pessoas que dizem ser cristãs têm jogado óleo para abençoar coisas inanimadas. Como que se não é o cristão que tem que ser ungido, e sim as coisas, os objetos inanimados. Eu que tenho que receber as bênçãos de Deus para ele cuidar de minhas coisas. Não o meu carro tem que ser abençoado. Essas são coisas de cunho pagão. Os umbandistas, as pessoas do candomblé que ungem coisas. Eles usam banho de sal grosso. Eles usam a espada de São Jorge nos seus cultos. Utilizar-se dessas coisas é um costume pagão. E cristão não deve ter um costume pagão. Um cristão simplesmente vai ter uma comunhão com Cristo, pedir para o seu panteão que é Jesus Cristo e ele vai abençoar a vida desse cristão. E muitas igrejas também têm um molde parecido com a própria maçonaria. Fizemos um vídeo aqui falando sobre a maçonaria. Se você quiser assistir, o link vai estar na descrição do vídeo. Mas sobre essas semelhanças de igreja católica, igrejas evangélicas e paganismo, eu vou deixar então para os próximos vídeos. Por isso que é importante você se inscrever no canal para ficar ligado sobre essas informações que vão ser passadas aqui no canal. Antes de fazer esse vídeo, eu fui numa loja onde vende produtos religiosos, né, produtos pagãos para candomblé, umbanda, quimbanda, e um pouquinho dessa entrevista eu vou deixar aqui agora, mas o link da descrição vai ter o vídeo completo dessa minha entrevista com o dono da loja. Bom pessoal, agora estou aqui em Franca no Bazar Boa Sorte, é a loja mais completa em artigos de candomblé, de macumba. Como vocês podem ver aqui, ó, tem bastante santos, bastante livros, bastante produtos voltados ao candomblé, macumba, candomblé, macumba. Esse aqui é o Rafael. Você é proprietário daqui? Proprietário, Bazar Boa Sorte. Umbanda, a parte mais dos guias e com muito artigo para você procurar. Dentro de guias que são escolares, né, das imagens, os banhos, a informação em geral. A parte de candomblé são os mais os cultos, não tem tanto a questão de imagens, de produtos em si, de artigos em si. A questão, eles se reúnem mais e vão atrás, tem os cultos deles, tem as oferendas que eles fazem, mas não se compara com a Umbanda. A diferença basicamente de um e de outro se resume na seguinte questão. Existe os cultos do candomblé, onde eles se reúnem e lá eles fazem os ritos deles mais musicalmente. A diferença da Umbanda, se reúne, tem todos os produtos, existe como se fosse feito um tratamento com a pessoa que passa pela religião da Umbanda, com os guias protetores, que são todos eles que a gente mostrou aqui, ó. Sim. Então, dentro do candomblé já não existe tanto isso. Entendi. Dentro da Umbanda já existe isso. Vem muitas pessoas aqui da Quimbanda? Muito pouco, muito pouco. A religião da Quimbanda já é uma religião que procura mais a feita de trabalhos. Esses trabalhos se resumem nessas oferendas que as pessoas costumam fazer mais em encruzilhadas,
em áreas afastadas, onde às vezes envolve até um pouco de satanismo. E tem matança de animais, no caso. Sim, existe. A linha preta e tal. Existe, Uhum. existe. E aqui tem alguns produtos só. Não tem muita coisa. Aqui, na verdade, é só essa parte, de maioria da parte de direita, a mesa branca. Isso, Que é a entendi. linha protetiva que se diz, né? Entre as defumações, para você tirar quebra de olho grande, inveja, mal olhado, às vezes para ajudar na abertura de caminhos, tanto para amor quanto para negócios. Então essa é a parte dos defumadores. Os guias aqui. Aqui são os guias. Cada guia desse é referente a um guia espiritual. Aqui tem de preto velhos, tem de caboclos, tem de baianos, tem de ciganos, tem de pombagiras, tem de exus. Então, sim, então uma infinidade de guias aqui, cada um é de um guia específico, determinado. Pronto, aqui ó, Bazar Boa Sorte. Como vocês podem ver, tá vendo? Bastante imagens. Muitos católicos vêm comprar aqui também aqui as imagens, né? Vem também. Na verdade, essa loja ela já existe em Franca há 50 anos aqui neste mesmo lugar. Somos os pioneiros dentro do ramo religioso. Lá os produtos. Uma imagem em cima. É isso aí, Bazar Boa Sorte em Franca. Vocês agora estão conhecendo a diferença do Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Eu não sou contra Candomblé, contra o Wicca, contra paganismo. Eu sou a favor das escrituras. É bem diferente. A nossa apologia aqui, a nossa defesa da fé é através das escrituras. Antes de vocês pensarem que eu estou perseguindo tanto os pagãos como os Wiccas, os umbandistas, eu também tenho vídeos refutando Testemunho de Jeová, Igreja Adventista. É porque nós tratamos de assuntos apologéticos, que é a defesa da fé. São estudos bíblicos. Então entenda uma coisa, eu não estou perseguindo os umbandistas. Estou tratando sobre assuntos bíblicos. É bem diferente. Eu acredito que ficou bem claro que o Deus dos cristãos não pode ser o mesmo Deus dos pagãos. O nosso Deus é apenas único e nós temos apenas um mediador, que é Jesus Cristo. Nós descartamos esses panteões. Ter panteões, ter esses mediadores não é cristianismo. Se você que está assistindo esse vídeo estava ou está no Candomblé, ou na Umbanda, ou na Quimbanda, está pensando em sair dessas religiões, uma coisa você tem que saber, normalmente nas seitas eles não deixam a pessoa sair assim de primeiro, né? A pessoa quando está querendo sair, eles ficam pegando no pé, ligando, indo atrás, não deixa você sair. Se você sair, a sua vida não vai ficar boa, a sua vida vai piorar e tem essas chantagens emocionais, né? Eu conheço pessoa que saiu da Umbanda e a mãe de santo ligava todos os dias para essa pessoa, para ela não sair porque a vida dela ia piorar. E eu posso te garantir, depois que essa pessoa saiu da Umbanda, a vida dela melhorou muito. Então é um testemunho que eu estou dando de uma coisa que eu vi. A vida da pessoa melhorou depois que ela saiu da Umbanda. A Umbanda é um lugar muito pesado mesmo. Se você já viu o que acontece lá dentro e está pensando em sair, então eu te digo, saia. Busque uma igreja bíblica, uma igreja que ensina a salvação através de Jesus Cristo, sem obras, através de Jesus Cristo. E o Clica Aqui Não está aqui para te ajudar nesse sentido. Falar sobre paganismo é um pouco difícil mesmo, porque também há um grande relativismo. A Umbanda e o Candomblé, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, não é o mesmo Umbanda e Candomblé aqui, por exemplo, do estado de São Paulo. É um pouco diferente, cada região é diferente. A mesma Umbanda da Bahia não é igualzinha à Umbanda de São Paulo. Então, o mesmo relativismo que acontece, por exemplo, na religião Wicca, acontece também nessas religiões afro-brasileiras. É a problemática do paganismo. Diferentemente do cristianismo, que tem apenas um livro, onde Deus se revelou através daquele livro. Se as pessoas estão distorcendo o que estão na Bíblia, é porque elas não entenderam o que estão escritas. Mas nós temos Deus revelado em apenas um livro. E o Clica Aqui Não está aqui para mostrar esses erros teológicos, erros doutrinários de pseudos igrejas, que na verdade são seitas. Se você assistiu o vídeo até aqui, provavelmente deve ter gostado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ative as notificações, assim você vai ficar por dentro das informações sobre seitas cristãs, pseudo-cristãs, pagãs, e assim nós vamos conhecendo mais sobre o que a Bíblia ensina. Dê uma curtida no vídeo, compartilhe com seus amigos, é muito importante fazer o nosso canal crescer, para que mais pessoas também adquiram conhecimento no mundo apologético.
E também não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Quando nós não soltamos vídeos aqui, temos soltados alguns vídeos lá na página do Facebook. E também temos nosso grupo de WhatsApp do Clica Aqui Não. Você deixa seu número aqui na descrição do vídeo. Caso você não queira deixar o seu número aqui na descrição do vídeo, você deixa lá no Facebook e eu vou te adicionar a esse grupo. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!